Se o texto diz que Moisés está morto 30 dias depois da sua morte, então Ellen White mentiu quando ela falou no Primeiros Escritos, página 164, o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse corrupção. Uma outra coisa também importante, o fato de Moisés supostamente, talvez, teoricamente, poder ter sido ressuscitado, não indica, provavelmente, uma ressurreição gloriosa nos termos do que ocorreu com Cristo, que ressuscitou para não mais morrer. Não, peraí, deixa eu só entender. Então, na sua opinião, Moisés ressuscitou, mas não ressurreição gloriosa. Perfeito. Pessoal, como vocês puderam ver, é inacreditável o que acabamos de ouvir. Pastor Ezequiel Gomes acaba de afirmar que Moisés ressuscitou, porém não com corpo glorificado, contrariando todo o discurso adventista que vem sendo apresentado durante muitos anos. Inclusive, estive num debate, como vocês assistiram, com um pastor também representante da TV Adventista e do programa de rádio, e ele categoricamente, lá no Vejam Só, afirmou que Moisés ressuscitou com um corpo glorificado, e outros adventistas também têm afirmado, mas agora o Ezequiel Gomes, que é um dos representantes, eu digo representante porque ele foi enviado para debater comigo lá no Vejam Só, sobre a imortalidade da alma. E agora, nesse debate com o pastor Juliano Fraga, nosso amigo, ele nega a ressurreição gloriosa de Moisés. Ele afirma com todas as letras que Moisés não ressuscitou, com corpo glorificado. Portanto, olha aí, mais uma teoria adventista caindo por terra, e diga-se de passagem com quem? Com Ezequiel Gomes. Oh, que maravilha, né? A verdade tarda, mas ela sempre aparece. Uma outra coisa também importante, o fato de Moisés supostamente, talvez, teoricamente, poder ter sido ressuscitado, não indica, provavelmente, uma ressurreição gloriosa nos termos do que ocorreu com Cristo, que ressuscitou para não mais morrer. Não, peraí, deixa eu só entender. Então, na sua opinião, Moisés ressuscitou, mas não ressurreição gloriosa. Perfeito. Ele come o quê? Não, vamos lá. O que acontece é o seguinte, não é o ponto de dizer como que funciona ou não funciona. O que significa um homem sair da ambiência terra, ir para o céu. E não só nem o caso de Moisés, no caso de uma ressurreição, os próprios casos do próprio Elias, do próprio Enoque, que aparentemente na Bíblia são arrebatados e tomados ao céu, e naturalmente como é que se vive ou como é que não se vive são discussões bem complicadas, né? A gente não tem a revelação para dizer o que é o que não é lá, mas só o ponto específico para dizer aqui é que nós, adventistas, não entendemos a ressurreição de Moisés como de forma alguma rivalizando com a ressurreição de Cristo, como sendo gloriosa, sendo mais importante, sendo primeira, sendo etc. Tá? São questões um pouco mais delicadas. Então, duas situações que têm que ser colocadas aqui. Primeiro ponto, a assunção de Moisés. Os adventistas crerem, através dos seus escritos, dos seus textos teológicos, sistematizados quanto à interpretação da questão de Moisés, é de que Moisés ressuscitou antes de ser vista a corrupção. Primeiro ponto que tem que ser colocado aqui. Segundo ponto, como foi colocado por Ezequiel Gomes, a ressurreição de Moisés foi diferente da ressurreição de Cristo.
Então por isso ele não seria as primícias dos que dormem. Então, primeiro ponto, ele colocou, né, o Ezequiel Gomes, ele colocou a questão de que Moisés teria ressuscitado sem ter corpo glorificado, ou seja, uma ressurreição para morrer. Aqui, estamos num site judaico, né? Então a tradição dentro do judaísmo, o entendimento dentro do judaísmo, Moisés faleceu com 120 anos. Isso é o que aponta a tradição. Então aqui também confirma, através dessa outra fonte, a tradição aponta que Moisés faleceu aos 120 anos. Então, convertendo para o nosso calendário, é apontado que essa morte de Moisés se deu no ano 1273 a.C. 1273 a.C. Então, ali, Moisés, como está nos escritos adventistas, teve a sua assunção, ou seja, ele não viu a corrupção. Ele não viu a corrupção, foi a assunção de Moisés. É como se fosse um processo de dormição. Fechou os olhos, abriu. É o equivalente à assunção de Maria dentro do esoterismo do catolicismo romano. Nada mais é do que o esoterismo adventista. Então, é a assunção de Moisés. Moisés não viu a corrupção, foi um processo de dormição, ou seja, fechou o olho e abriu. Ele não viu a corrupção. É isso que está nos escritos de Ellen White, como atestado pelo Lando Quadro. Já Ezequiel Gomes diz que ele não ressuscitou com o corpo glorificado, justamente confirmando aí a questão da assunção, né? Então, ele não viu a corrupção. Então, esse evento, pela tradição, teria ocorrido no ano de 1273 a.C. Quando que ocorreu os eventos do Monte da Transfiguração, que ali apareceu Moisés em carne, em corpo, para os adventistas? Seria no ano 31? Seria no ano 31. Jesus foi batizado no ano 27. Isso tudo são datas colocadas pelos adventistas. Então, ocorrendo, vamos colocar aqui que os eventos no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés, foi no ano 31. Foi no ano 31. De 1273 anos antes de Cristo. Então, da morte e assunção de Moisés, passaram 1273 anos até o equivalente ao nosso ano 1. Né? Então você vai somar mais 31 anos. Vamos observar aqui. Então, passada a morte de Moisés, 1273 anos até Cristo, mais 31 anos, dá-se 1304 anos. Esses somatórios todos, 1304 anos. Moisés tinha a idade de 120 anos. Então agora a gente vai somar mais 120 anos. Então, quando... Isso pela tradição, né? Você tendo essas datas pela tradição. Quando Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, ele estava com a idade de 1424 anos. Não tem como ser levado a sério essa gente. Então nós percebemos aqui que os extraterrestres, os amigos de Ellen White, descobriram a fonte, o elixir mágico. Descobriram o elixir mágico
que manteve Moisés vivo por todo esse tempo. E uma vez que os adventistas não creem no céu espiritual, aonde que está Moisés até agora, até 2020? Aonde está Moisés? E sem corpo glorificado? Até agora, agora a grande pergunta que é feita: onde está Moisés? Moisés está na galáxia de Órion. Vamos ouvir? Já teve 4 arrebatamentos. Moisés já está na galáxia de Orion. Leia a sua Bíblia direitinho que você vai entender. Você leia livro de Lucas. Você leia Lucas capítulo 15. Tá bom. Perceberam? Perceberam esse absurdo? Então, eles não creem no céu espiritual. Eles não creem no Sheol. Moisés não viu a corrupção. O arcanjo Miguel ressuscitou Moisés antes dele ver a corrupção. Moisés não estava com o corpo glorificado. Ele não estava com o corpo glorificado. O Ezequiel Gomes ainda argumentou: o Elias Soares não passou o debate inteiro. O trechinho que ele tentou ali justificar, porque o mediador tirou uma da cara dele, tirou um sarro da cara dele, e disse: e o que ele está comendo? Né? O que ele está comendo? Então ele deu aquela gargalhada de nervoso dele, né? Apelo à ironia. Ele apelou ali a uma ironia para tentar escapar e tentou corrigir a burrada que ele falou. Então, dizendo: não, a diferença não é que ele não estava com o corpo glorificado, é que a ressurreição dele era diferente. Cara pálida, explique qual é essa diferença. A diferença é que vocês creem que ele está nesses ditos mundos, nesses locais onde Ellen White foi com asa de anjo. Então vocês não creem no céu espiritual, vocês creem na matéria, vocês são materialistas, vocês são esotéricos, vocês creem na matéria, e que Moisés está lá até agora. Ele está lá até agora e sendo mantido vivo pelos ETs, pelos extraterrestres. Então essa é a narrativa que vocês escondem, porque se isso ficar evidenciado, ninguém vai ser adventista. Quando vocês colocarem isso às claras e as pessoas perceberem esse esoterismo, por isso que é esoterismo com S, porque fica escondido, fica oculto, fica subliminar. Apenas uma classe de afortunados, pessoas que têm acesso aos escritos deles, que se debruçam aos escritos deles do dito espírito de profecia, que irão perceber, irão ter isso revelado, esses mistérios, esses segredos. Quem está ali nas camadas mais baixas ali, não podem saber disso. Então essa é a verdade que está escondida através da dita ressurreição de Moisés. Primeiro, o texto bíblico de Josué 1:1 declara: Moisés, meu servo, está morto. Isso foi dito por Deus para Josué. Isso foi deixado bem claro: meu servo está morto. Se ele ressuscitou, e ainda mais com corpo, sem ser glorificado, ele estaria vivo. Porque eles não creem na vida fora do corpo. Então, Deus teria que ter dito a Josué, que Moisés estava vivo. Porque eles são materialistas, eles são mortalistas, eles creem na vida, na matéria. Eles não creem na vida espiritual. Eles só creem na vida, na matéria. Então, Deus mentiu para Josué. Sabe qual é a argumentação dos acadêmicos e teólogos adventistas como a Zenilton Brito? De que foi uma omissão de Deus para não atingir a liderança de Josué. Porque se os judeus soubessem que Moisés ainda estava vivo, ninguém ia aceitar a liderança de Josué. Olha a argumentação
argumentação dos adventistas que debate academicamente, que debate no meio acadêmico. Não esses fanfarrão de YouTube e de WhatsApp, esses pé de rato, que falam para enganar as pessoas. Não. A Zenilton Brito, em debates, no meio acadêmico ali, com pessoas que estudam, teologicamente falando, academicamente falando, falou. Deus disse isso para não derrubar a liderança de Josué. Ou seja, Deus mentiu. Né? Ele foi uma mentira para omitir que Moisés estava vivo para não atingir a liderança de Josué. E ele não perder, né, a influência que ele tinha junto à nação de Israel. Né? A influência que ele tinha junto ao povo hebreu. Ele não perder essa influência. Então, Deus mentiu. São essas situações colocadas. E depois, Moisés não ter ressuscitado em condições eternas. O Ezequiel Gomes ainda tentou desconversar, dizer que era uma situação diferente. Não é que não foi com o corpo glorificado. É porque é diferente. Ou seja, ele desconversou ali. Ele colocou o rabinho entre as pernas, usou de um apelo à ironia, uma falácia, e tentou justificar o absurdo que ele tinha falado antes, porque derruba toda a argumentação de que eles não são uma igreja esotérica. Eles não são uma igreja cristã. Eles são uma seita esotérica. Eles são uma seita esotérica. Então, Moisés, aonde que está Moisés? Eles não creem no céu espiritual. Aonde que está Moisés? Ele está em matéria, ele não está em espírito. Ele está com o corpo sem estar transformado. Aonde que está Moisés? Onde está Moisés? Nos mundos que Ellen White visitou. E para encerrar, eu coloco aqui um desafio para os adventistas. Primeiro ponto: se Moisés não ressuscitou com o corpo glorificado, ele não estava em condições eternas, quando que ele terá o corpo dele glorificado? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se Moisés ressuscitou com o corpo glorificado, diferente do que deu a entender o Ezequiel Gomes, de que Moisés não ressuscitou com o corpo glorificado, se ele ressuscitou com o corpo glorificado, como encaixar isso com o juízo investigativo? Uma vez que o processo de investigação ele só começou no século XIX. Então, como que pode estar Moisés em condições eternas, glorificadas, tanto ele quanto Enoque e Elias, se o juízo investigativo só veio a começar no século XIX? Então, esses personagens, tanto Elias, Moisés como Enoque, como encaixar eles estarem salvos antes do juízo investigativo? Então, eles foram salvos sem o processo de investigação? Antes de ser feita a investigação, eles já foram salvos? Como você vai explicar isso? Porque no direito nós temos a ordem processual. Tem a ordem do inquérito, que é se feita a investigação, é se feita a colheita de provas. Depois é apresentado ao magistrado, quando é proposta a ação pelo Ministério Público. Então o magistrado ele julga em cima das provas que foram colhidas no inquérito. Aí no caso do juízo investigativo, ele funcionaria como inquérito. Para os adventistas, na questão de Moisés, ele já teria sido ressuscitado antes do juízo investigativo. E repito, esse problema não é da ortodoxia cristã, porque a ortodoxia cristã não crê nesse juízo investigativo. A ortodoxia cristã diz que tudo já foi resolvido na cruz. Na cruz já foi dado
fim ao pecado atingido de forma atemporal, seja passado, presente ou futuro da cruz. Os pecados foram cancelados no madeiro, com o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Como encaixar essa situação de Moisés na situação de salvação, sendo que o juízo investigativo só começou no século XIX? Vou aguardar os adventistas responderem.